Hello, people! Tudo bem, gente? Boa noite. Começando aqui mais uma live no Bora Rejuvenescer. Hoje para a gente fazer um bate-papo aqui bacana. Vou convidar aqui a Amanda para que a gente possa já ir iniciando a nossa. Entrando aí, vai deixando como é que tá passando aí a semana. E a Amanda tá entrando aí. Boa noite. Estou cada vez mais rápida no gatilho, cara. Ah, é? Ah, tô vendo. Viu? Quase não apareceu. Mandou bem. E aí? E aí, semana como é que tá? Muita loucura, né? A gente está conseguindo publicar. Primeiro, dar boa noite aqui para quem está entrando e para quem vai ver o replay depois nosso. Somos a Amanda e o Wallace, né? Do Bora Rejuvenescer. E a gente concilia nosso trabalho que paga os boletos com nosso amado canal sobre longevidade. É, Então, isso aí. a gente entra aqui entre 7 e 8 horas, né, Wallace? Só para dar essa explicação aí. Hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui. É. Oi, mãe. Oi, Su. Boa noite, meninas. Quero ver a rapaziada chegando também, né? Ah, tá Mulherada, sim. mulherada é a Aqui maioria. o que eu tô fazendo, ó. Hoje, até minha unha tá combinando, Wallace. Olha que bonitinho. Meu batom. Ai, que lindo. Viu? Junho Violeta, gente. Estamos aí. Junho Violeta é o mês da conscientização contra a violência à pessoa idosa. Então, foi um mês instituído pela ONU em que a gente usa a cor violeta para poder representar isso. Nós fizemos duas postagens no feed, né, Wallace? É, cara, bem E bacana. o tema que a gente vai falar aqui hoje tem super a ver com isso, né? Tem tudo a ver, né? Porque os preconceitos são muitos, né? A gente, na verdade, se a gente for parar para pensar, numa sociedade que vive com preconceitos é porque ela ainda está cheia de treta para resolver, né? A E gente ainda não normalmente deu. quem tem preconceito é quem tem preconceito com muita coisa contra si mesmo, né? É. Então, Então, quando a gente fala de preconceito, muita gente vai saber, já passou por isso na pele, né? Mas assim, só para a gente poder também ir conversando já aqui de início, né? Existem vários tipos de preconceito, né? A gente vai sempre aos pouquinhos conversando sobre tantos assuntos aqui no Bora, a gente vai acabar abordando eles também, porque são formas importantes também da gente viver em sociedade e planejar aí, né, um futuro longo para a gente. Mas os principais tipos de preconceito que a gente vê são os preconceitos de raça e cor, os de gênero e os de sim. idade, né? E como aqui no Bora Rejuvenescer a gente está sempre olhando, né, para frente, porque assim tem um ditado que diz assim: você quer ter longevidade? Então lembra do sinal de trânsito. Pare de olhar no retrovisor, olhe com atenção para o seu presente e siga em frente em direção ao seu futuro. Boa! Tudo a ver com a gente, né? Então, Eu para a gente poder sabia ter. fazer isso, mas vale a intenção, né? Olha Tá lá. ótimo, tá ótimo. Tá E só, bom. e só lembrando, né, que a gente passa por várias mudanças muito importantes na sociedade hoje em dia, e a gente tem visto que é cada vez mais inevitável a gente viver mais tempo. Sim. Então, gente, se a gente quer viver mais tempo, a gente precisa arrumar um pouco a casa, né? Arrumar um pouco a nossa mente, para que a gente possa conviver com isso de uma forma sadia, porque preconceitos que são muitas vezes até reproduzidos pela gente mesmo, né? No falar, no fazer com outras pessoas, vão acabar gerando um reflexo para a gente lá na frente também, quando a gente estiver na nossa jornada. Então, Com é, certeza. é importante a gente lembrar o seguinte, ó. Quando a gente fala de preconceito com pessoas mais idosas, a Amanda levantou essa bola aí por causa também do Junho Violeta, né?
É importante a gente lembrar que no momento que a gente nasceu, a gente já é mais velho que alguém. A cada, Exatamente. a cada etapa da sua vida, você está envelhecendo e você está mais velho do que alguém. Mas geralmente existe uma tendência de colocar a pessoa mais idosa como uma pessoa mais problemática para conviver na sociedade. Só que, mais uma vez, lembrando, a gente fala sobre isso aqui. A gente está cada vez mais com avanços bem significativos na ciência. Dizem que o ser humano que vai viver até os 150 anos já nasceu, tá? Tomara que seja a gente. Pode ser você aí, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, e tomara que seja. Então a gente Tomara que seja precisa. uma tribo, né, Wallace? Que vai ficar muito mais divertido quando a gente estiver lá na frente. Então a gente tem que passar por esse caminho aí de uma forma saudável e boa. E é importante a gente falar sobre essas linguagens, né, que a gente acaba às vezes reproduzindo que não são tão legais, mas que lá na frente a gente pode acabar sentindo na pele se a gente não ficar consciente, né? E algumas linguagens. Primeiro, dá uma boa noite aí para o Faria. Ai, que lindo. E para Vivi, que chegou aqui. Seja bem-vindo. Eu não vi se entrou mais alguém aqui, além de que eu já dei uma boa noite aqui. Eu já tinha falado com a Su e com a mamãe. E uma questão nisso tudo é que quando a gente fala sobre preconceitos, a gente está falando aqui dentro da longevidade de um que a gente tem conversado e tem postagem no feed também sobre idadismo, né, Wallace? Idadismo é um termo que a gente tem falado muito porque a gente tem convivido e lido com as leituras do Alexandre Kalash, que é assim, uma referência para a gente. E ele no futuro vai fazer uma live com a gente, ele já topou. E a gente fala de etarismo, ageísmo, idadismo e tudo aquilo que está relacionado à idade. E quando a gente fala de idadismo, se a gente for conceituar, é qualquer preconceito que tem como base a idade. Por isso que aqui no Bora Rejuvenescer a gente usa mais idadismo do que etarismo, que a gente não está se referindo só a uma faixa etária. A gente está falando sobre idade. Então, às vezes, até uma pessoa jovem pode ser subestimada na sua inteligência por ser jovem. É um idadismo. Agora, isso é muito comum, trazendo aqui para o Bora Rejuvenescer, na faixa etária mais avançada. E não é avançada, gente, é avançada a gente, tá? É você aí, rejuvenescente, de 40 aninhos, 35, 50, que começa realmente a ter mais exemplos. E isso está muito arraigado na cultura. Por isso que ele te quis trazer aqui, né, Wallace? Porque às vezes a gente, mesmo tendo consciência, a gente acaba tendo atitudes idadistas, sem querer. Boa noite, Nando. Saudade. Sabe uma coisa para a gente pensar? Nenhuma criança nasce preconceituosa. Não. Nenhum de nós nasceu preconceituoso. A gente, na verdade, quando carrega algum tipo de preconceito, é porque a gente absorveu isso da sociedade onde a gente está ou do grupo que a gente convive. Então, é importante que a gente fique consciente se, às vezes, valores que a gente está reproduzindo, né, a gente está passando para frente através da nossa linguagem. Então, assim, só dando alguns exemplos, né? Às vezes a gente vê pessoas falando assim, pô, cara, tu não acha que tá velho demais para isso, não? Isso é uma fala idadista. Velho tá fazendo o que na rua? Velho tem que ficar em casa. Tipo, tá ficando gagá, hein? Tá ficando gagá, hein? Já tá esquecendo das coisas, tá ficando gagá. E por aí vai, né? O que mais aí? Tu lembrou de algum? Lembrei. Preconceito contra idade de estudar. A gente viu isso muito recentemente, né? Quando foi questionada a idade de estar com 40 anos ainda fazendo faculdade, se não está velho para aquilo. Preconceitos relacionados à roupa.
roupa, se tá curta, se tá longa, se não tá, se tá colorida demais para homem, se tem que usar mais sobra ou não, porque já ficou mais velho, aquilo ali já não cai mais bem, ou biquíni muito pequeno para mulher, ou falas sobre cabelo grisalho, principalmente para mulher, como se fosse é, até um desleixo. Isso é uma fala idadista. E é uma fala idadista ainda com viés de gênero, né? Que ele estava. Eu te dei o exemplo do que eu já vivenciei no meu trabalho, por estar com alguns fios brancos. E isso é cultural. A gente mesmo faz tipo de piada com relação a isso. E tem outros que são mais graves, que são culturais, tipo falar com o idoso como se ele fosse criança. Uhum. Ou interromper o idoso durante uma consulta, porque acha que ele não está sendo claro ou ele não está sendo capaz de passar. Infantilizar o idoso é uma forma de violência emocional. E a gente muitas vezes faz isso com a melhor das intenções. Com certeza quem faz não é pensando de uma forma ruim. Uma outra coisa que acontece muito na prática da saúde, de quem trabalha com idoso, suposição de dores relacionadas à idade. Isso acaba invalidando outros diagnósticos. Ou se aquela pessoa já se infere que é a idade. Ah, tá com dor na coluna, postura. Um exercício vai ajudar independente da idade. E no meio digital a gente também vê muito isso, né, Wallace? Às vezes até em propaganda de marketing. Não use o celular como vovô. Estão usando o celular como uma vovó. É incrível, cara. É incrível. Eu me lembro, uma coisa assim, pô, eu sempre fui muito ligado à música, né? E eu me lembro que, olha só que coisa, né? Um dos tipos mais elevados de música é a música clássica, né? A gente tem compositores aí que já fizeram música há séculos atrás, com a genialidade absurda, e às vezes a gente ouve uma música tão pobre hoje em dia, né? Mas eu me lembro de um comercial que eu vi uma vez, ficou gravado assim para mim, né? Mostrava, tipo assim, era para vender tipo um aparelho de música. Aí mostrava o jovem assim, né, dançando na rua, era um hip hop e tal. Aí mostrava uma menina escutando rock e tal. Quando mostrava música clássica, era um senhor idoso e botaram o cabelo dele todo para cima, botaram um suspensório, o cara todo, sabe assim, mal arrumado, tipo assim, olha lá, é o vovô loucão, é o único que gosta de música clássica. Então, a gente vai vendo que alguns estereótipos, né, vão sendo colocados para a gente, e é muito comum isso na propaganda, principalmente em lugares onde tem um mercado de consumo forte, né? Então, valoriza sempre essa ideia do que é dinâmico, do que é forte, do que é útil, sempre ligado ao jovem. Então, existe um modelo, vamos botar assim, né, um modelo de envelhecimento que é criado e é passado para a gente. Tem muita gente que carrega a ideia de que quando estiver envelhecendo, a vida vai se resumir a ficar sentado no sofá, esperando a doença chegar, vendo televisão. Quando, na verdade, a gente quer propor um novo tipo de visão sobre isso, né? A velhice, ela não é isso. A velhice pode ser o que você quiser. O que a gente promove aqui é uma ideia de que você precisa estar desde já trabalhando na sua rotina, colocando itens que são importantes para que você passe por esse processo natural da vida, que é envelhecer. E mais uma vez eu vou falar, depois que você nasce, você já é mais velho do que alguém. Então a gente só costuma colocar a ideia de preconceito para as pessoas que têm mais de 50, 60, que aparentam cabelos brancos ou algo parecido, porque isso foi se institucionalizando. Mas cada um de nós já é mais velho do que o outro na idade em que está. Então é preciso que a gente mexa nesse modelo de envelhecimento. Então fica um questionamento, né? Qual é o modelo
de envelhecimento que cada um de nós carrega, né? É o modelo achando que a gente, quando ficar mais velho, vai ter só que ficar esperando a doença, ou a gente vai poder ter uma velhice ativa. A gente vai ter que ficar mais velho achando que a nossa vida vai ser um ostracismo, ou a gente vai poder estar se locomovendo, sendo ativo para todos os lados. Então, desde já, olhar para as formas de preconceito que são transmitidas na sociedade faz a gente pensar que lá na frente, se a gente tiver uma transmissão de ideias bacana para as pessoas, a gente puder conversar sobre isso, lá na frente, já perto dos 150, eu não quero estar com tretas na minha cabeça, sabe, de coisas que eu acabei reproduzindo quando eu era mais novo. É. Só me estendendo só mais um pouquinho, tem até uma publicação que a gente fez aqui no Bora, tá no nosso Reels, né? Que uma cientista comportamental nos Estados Unidos, ela identificou que quanto mais a gente reproduz estereótipos durante a nossa vida, maior a tendência da gente se transformar nesses estereótipos quando a gente estiver com a idade mais avançada, tá? Então, quando eu digo assim, velho não presta, velho não sabe, a tendência é que quando eu estiver numa idade mais avançada, eu me sinta assim, porque eu reproduzo uma coisa que eu julgo acreditar desde cedo. Então é importante a gente já mudar o nosso modelo desde cedo, para que quando a gente chegar, né, um pouquinho mais na frente, ou daqui a pouco, para quem já tiver com uma idade já mais avançada, a gente possa se ver de uma forma diferente. Não é isso? Com certeza, com certeza. A Viviane colocou aqui que até o tamanho do cabelo também tem preconceito. Cabelo grande é para jovem. É. Mulher ouve muito isso, que cabelo grande é para jovem. Então, conforme vai ficando mais velha, a gente tem que ir subindo. Gente, eu não cortei porque eu tô me sentindo velha, não, tá? É porque eu gosto de mudar o cabelo. Mas ainda que eu me sentisse, o problema é meu. É igual a gente fala, o arroba é meu. O arroba é nosso. O cabelo é meu. Sobre cabelo, uma vez eu fui cortar cabelo, né? Aí eu tava lá e tinha acabado de cortar assim. Aí eu perguntei pro barbeiro assim: será que dá para tirar mais um pouquinho aqui do lado? Ele falou: cortar é fácil, difícil é botar de volta. Então, cara, faça o que você quiser com o seu cabelo. Se você quer cortar, você corte. Isso não tem nada a ver com idade, sabe? A gente precisa tirar esse tipo de preconceito do nosso dia a dia, né? Com certeza. E assim, dá uma boa noite aqui para Carol, para Jaciele, para o Britinho. Jaciele, minha vizinha lá em Mesquita. Oh, legal, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vem com a gente. Carol também tá aí, Nando também entrou. Isso. Lito. Sejam bem-vindos aí. Lembrei aqui, tô olhando aqui, nosso sensualizando, né? Que olhando de ladinho aqui. Bem recente, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, publicou o relatório e a gente está estudando ele. Mas uma coisa interessante desse relatório é que, além dele colocar o idadismo como uma coisa que pode acontecer em qualquer idade, não só com o idoso, ele reforça estereótipos, que é a forma como a gente pensa, preconceitos, que é a forma como a gente sente o outro. Quando a gente pensa no estereótipo do idoso, né, daquele cara de cabelo branco, mais velho, vovozinho, aquela representação, e eu vou dar um exemplo aqui, claro, que mudou recentemente. A placa de idoso para estacionar é curvado com a bengala. Agora que mudou para 60 a mais e alguém mais retinho. Isso é reforçar um estereótipo. Preconceito é a forma como a gente sente de uma maneira ruim. E discriminação é como a gente age de frente ao estereótipo e a forma como a gente sente. Agora, aqui a gente está dando exemplos pessoais, né? A gente deu exemplos de falas idadistas. Agora, esse idadismo, além de cultural, ele pode ser contra nós mesmos, nós termos esse idadismo. Eu tô velha para fazer isso. Eu não tenho mais idade para isso.
Eu não tenho mais idade para ir nesse lugar. Eu não tenho mais idade para usar essa roupa. Já passou meu tempo. Isso são falas idadistas que a gente tem contra a gente. E idadismo social e institucional. O que é isso? É quando a gente começa a setorizar as situações baseadas em idade, considerando que uma pessoa mais velha não vai ter capacidade para aquele cargo. Cada empresa tem a sua política, mas o que a gente quer propor aqui, né, Wallace? A gente abrir um pouco nossa cabeça sobre como a gente pode ter, sem perceber, a gente fala muito para trazer para os níveis de consciência, né? Atitudes idadistas contra a gente mesmo, e como às vezes a gente pode fazer isso em cargos de chefia, em festas, em locais que a gente sai, na maneira como a gente observa, dos pensamentos. Então, como que a gente tem agido nos nossos locais de trabalho? Uma coisa é brincadeira, gente. A gente, lá no trabalho, né, meninos, a gente brinca muito. Mas outra coisa é quando aquilo se torna impeditivo para alguém. E se torna até uma forma de violência emocional. Por isso a importância desse tema. E isso pode ser uma forma de violência emocional contra a gente mesmo. Porque aqui entra autoestima e julgamento. Aí aqui a gente entra, né, Wallace? O que você acha que o idadismo, nesses exemplos assim que a gente está colocando, nos não óbvios, pode impactar no inconsciente e na nossa longevidade, né? Como é que o idadismo afeta você, por exemplo? Acho que o principal efeito disso é na saúde mental, né? O principal efeito disso é na forma como a gente vai se enxergar e nos efeitos que isso vai ter. Tem muitas pessoas, principalmente o mais idoso, né? Quando ele sofre essa forma de discriminação, esse preconceito, esse estereótipo, isso mexe com outras áreas da vida dele também. Por exemplo, ele se acha... Ele perde, às vezes, como é que eu vou explicar? Isso mexe na alimentação dele, ele passa a se alimentar diferente. Isso mexe na autoestima da pessoa. Então, acho que um dos principais pontos que eu vejo, assim, né, que vai afetar, é principalmente no conceito que a gente tem sobre a gente e na saúde mental. Isso vai desencadear uma série de outros reflexos. Eu penso que quanto mais a gente ou coloca o pé fora de casa e passa por preconceitos ou discriminações, ou quando a gente pega esse aparelhinho que está na mão da gente agora, e a gente ouve coisas que não batem bem para a gente, isso vai fazendo a gente se sentir de uma forma tão desconfortável com a vida, que vai levando a gente até passar por efeitos, não só psicológicos, mas físicos também. Como eu falei, tem idosos que às vezes perdem um pouco do brilho com a vida, deixam de se alimentar de uma forma adequada, deixam de fazer suas atividades de forma adequada, tudo por causa das opiniões, preconceitos, discriminações que os outros passaram para ele. Então, quando a gente começa a ouvir repetidamente... Quer ver um exemplo? Bom, quando a gente é criança, que a gente está ali naquela fase mais importante da vida, aprendendo a andar, quando a gente começa a caminhar, as outras pessoas veem que a gente está ali naquele esforço, a gente está passando por aquela situação, as pessoas dizem para a gente, cada vez que a gente tropeça, fala assim, ê, que legal, levanta, continua andando, você pode, você vai conseguir. A gente tem o costume de, quando a gente quer fazer com que a criança ela se habilite nessas primeiras fases da vida, é muito comum a gente dar muita força, muito esforço, parabenizar ela até pelos erros que ela comete. Mas é engraçado, depois que a gente fica adulto, a gente começa a passar por um processo contrário, a gente começa a desvalorizar muito os outros e a gente mesmo. Então a gente vira para a gente mesmo e fala assim, ah, eu sou muito burro, ah, eu não consigo fazer isso. A gente começa a se desvalorizar. E isso às vezes acontece em relação aos outros também. É o que mais tem acontecido. Então a gente olha para as pessoas e fala assim, você não presta, você está velho, você não serve para isso. É engraçado, porque com a criança, a gente costuma ter um comportamento diferente, de estímulo, de inspirar ela a poder fazer as coisas que ela tem mais dificuldade. Mas quando a gente se torna um ser humano adulto, a gente geralmente tem a tendência a desprezar o outro.
E aí fica um questionamento, por quê? A gente atravessando uma certa fase da vida, a gente passa a se comportar com a gente mesmo e em relação ao outro dessa forma. Então, o preconceito e a discriminação, principalmente em relação à idade, ele mexe muito com a nossa saúde mental. Para mim, assim, um dos principais pontos, né? Faz muito sentido isso que você falou. Eu não tinha pensado nisso, em relação a como a gente valoriza, como a gente minimiza o erro, né? Como uma forma de processo, de etapa, quando se tem uma determinada idade. Lembrando que muitas coisas que a gente faz numa idade mais à frente, a gente não sabia também. São novas habilidades, só que ele se exige saber aquilo num espaço de tempo menor e desvaloriza e deixa de celebrar o processo, né? De adquirir aquilo e começa a vir uma série de ruídos. Eu estou pensando aqui em como impacta, por exemplo, no meu caso, esses preconceitos, porque eles estão arraigados na sociedade. E a gente acaba tendo que reforçar uma série de fortaleza e autoconfiança interior para lidar com eles conforme vem o processo de envelhecimento. Então, eu acho que, assim, a autoestima é a primeira coisa que começa a ser afetada com o idadismo, né? A gente começa a questionar, por exemplo, uma reflexão, pelo menos para mim, eu já escrevi isso no meu perfil pessoal, né? A questão do cabelo branco. Isso é uma coisa que se questiona. Eu estou deixando estar mais fácil para mim, porque eu não estou pintando, então está nascendo naturalmente. Mas minha mãe, por exemplo, ela decidiu parar de pintar ao longo do tempo. E o cabelo dela é lindo. Mas eu vi que esse processo para ela foi um ato de muita coragem, porque principalmente com a mulher, isso é uma questão sem aprofundamentos aqui, há um reforço da sociedade, não só em relação à idade, mas em outros aspectos, da sociedade se empoderar um pouco sobre a nossa beleza. Então, essa questão do cabelo branco, quando a gente foca em longevidade, ou o que a gente veste e tal, há uma certa opinião, há uma cultura de dar uma opinião expressa. E se a gente não reforçar nossa autoestima, isso afeta a saúde mental de quem está com a gente, porque quando a gente não se sente bem, que está no entorno é afetado, ou quando tem alguém que está mal, porque está envelhecendo e está se sentindo mal com aquilo e não soube lidar. Eu acho também que acaba que a sociedade, por conta de toda essa carga social do idadismo, né? A nossa cultura ocidental, tem muitas culturas orientais que valorizam o processo de envelhecimento, a gente pode falar isso aqui em outra live. Mas eu acho que acaba gerando uma cultura, e o Bora Rejuvenescer está sendo um pouco afetado, vou explicar por quê, do medo de envelhecer. Eu e o Wallace, a gente começou a falar de uma forma mais aberta sobre o processo de envelhecimento, e conversando em caixinhas, com amigos, a gente observa que não há uma clareza dos próprios medos de envelhecer, porque não se fala sobre isso. O envelhecimento na sociedade ocidental ele é um pouco feio, né, Wallace? Ainda. E a gente está vendo que a gente está remando um pouco contra a maré. Primeiro porque a gente está falando numa idade que não é comum. Normalmente se fala com 50 a mais, depois da menopausa e tal. A gente já vem falando disso antes. E porque também a sociedade não para pensar sobre isso. A gente sabe que isso está sendo uma crise em relação a profissionais que lidam com geriatria, locais para moradia. E o que acontece? Se a gente não repensa isso, há um reforço desse preconceito e há também uma fala um pouco deturpada sobre romantização da velhice. Como se envelhecer tivesse sendo falado como se fosse uma coisa super legal. Não. A gente está querendo falar do envelhecimento como uma coisa realista. Sobre autorresponsabilização do seu processo de envelhecimento. Como você quer envelhecer. Se você não se der conta disso, lá na frente vai dar ruim sim. Não é romântico isso aqui. Dá trabalho, sim, envelhecer bem.
Dá trabalho conversar sobre isso, ler e desconstruir preconceitos que a gente nem sabe que tem. Só que se a gente não fala sobre isso com a proposta de falar abertamente, igual a gente falou da libido no envelhecendo na semana passada, como é que você desconstrói essa parada? É preciso, às vezes, assim, o assunto para algumas pessoas pode parecer distante, né? Mas é preciso que a gente lembre que a Organização Mundial de Saúde, ela determinou que de 2021 até 2030, a gente está na chamada década do envelhecimento saudável. É um foco da Organização Mundial. Não é o Bora Rejuvenescer falando, não é alguém só aqui no Brasil. Então, percebeu-se que falar sobre envelhecimento saudável, que é essa proposta também que a gente está sempre trazendo aqui no Bora, que é da gente viver bem, por que a gente fala, né, como a Amanda comentou aí, com 40 a mais falando sobre envelhecimento? Porque a gente tem visto que sintomas, síndromes, doenças que antes só chegavam nas pessoas com idades mais avançadas, 60, 70 a mais, hoje já estão aparecendo em jovens e pessoas de meia idade. Então a gente está vendo uma antecipação de doenças e efeitos que são prejudiciais para a nossa vida. Então isso está deixando a gente mais assim, angustiado, porque se a gente vai viver mais tempo, a gente precisa saber como viver melhor. Porque a gente não quer antecipar períodos de dificuldade para uma idade mais nova. A gente quer viver bem de uma forma saudável, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, como a gente sempre fala aqui no Bora Rejuvenescer, né? Então é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a própria OMS colocou uma lupa, colocou um foco nisso pelos próximos 10 anos. E olha só como é que as coisas são, né? Agora, durante o período da pandemia, parece que essa ideia, né, até do próprio preconceito contra as pessoas mais idosas, ela até floresceu mais forte. A gente teve durante o período da pandemia, né, no início da pandemia, a decisão da Organização Mundial de Saúde e sempre dos órgãos sanitários é fazer o quê? Quando você tem, por exemplo, a vacina disponível, igual a gente teve no início da pandemia, é você primeiro procurar fazer a vacinação dos grupos mais vulneráveis, certo? Então, primeiro começou se vacinando os idosos. E muita gente, na época, questionava assim, mas por que a gente não vacina primeiro os mais jovens? Porque estão indo para a rua. Então, floresceu também nessa época uma forma de visão sobre isso, sobre as pessoas mais idosas, colocando como uma forma de preconceito também. Para que vacinar a pessoa mais idosa? Melhor vacinar o mais jovem. Tem gente que pensa isso. Exato. Então, só para dar um exemplo, né, bem rápido, de como agora, nesse momento bem recente da pandemia, a gente viu florescer esse tipo de ideia. E esse tipo de ideia, ela existe por quê? Porque a gente acaba carregando dentro da sociedade essa ideia de desvalorização de uma pessoa com mais idade. Culturas orientais, como a própria Amanda comentou aí, algumas delas como a japonesa, a chinesa também, que são culturas milenares, né? Eles valorizam o idoso. Inclusive, até, só abrindo um parênteses aqui, né? A gente está passando por um período bem peculiar, onde a gente está discutindo ética, né? Quase todos os dias em relação à inteligência artificial. É verdade. Como é que a gente vai fazer a inteligência artificial raciocinar na hora de decidir, por exemplo, que a decisão que um carro autônomo que está dirigindo sozinho, qual é a decisão que ele vai tomar? E aí, o MIT, né, de Massachusetts, dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, tá? Colocaram uma pesquisa na internet, perguntando para as pessoas o seguinte: se o carro está numa rodovia e ele precisa escolher quem ele vai tirar a vida, porque tem ali uma pessoa idosa e uma criança atravessando a rua, qual a decisão que você acha que esse carro deveria tomar? E aí percebeu-se que não tem uma resposta definitiva, porque para algumas culturas é mais imperioso preservar a vida do idoso,
porque ele carrega mais experiência e tudo mais. E para outras culturas é mais imperioso reservar a vida da pessoa mais jovem, porque ainda tem uma vida longa pela frente. Então, olha como é que é difícil, e a gente acaba vendo a reprodução, né, de preconceitos e discriminações por uma falta de conscientização, uma falta de debate sobre esses assuntos. A gente ainda tem um longo caminho pela frente para falar sobre isso, né? Mas para a gente ver como é que é importante a gente estar se conscientizando. Então, falar sobre esse tipo de assunto hoje relembra, por exemplo, como é que a gente pensou sobre os mais idosos na pandemia, relembra como é que a gente pode pensar sobre as formas de preconceito e discriminação olhando daqui para frente, porque nós estaremos ali na frente, perto dos 150, como eu já falei, e vivendo, né, ou as coisas boas da gente ter construído um pensamento legal, ou os efeitos ruins da gente estar reproduzindo pensamentos ainda de preconceito até lá. E isso me faz lembrar uma coisa que a gente valoriza muito, né, Wallace? A gente ser a gente mesmo, buscando ouvir um ou outro, mas fazendo um filtro, né, do que traz sentido pra gente. E aí fazendo aqueles loopings, né, que a gente faz nos nossos papos, que agora a gente só liga o celular e esses papos que a gente tem aqui, gente, com vocês, são os mesmos papos que a gente tem desde jovem. Continuamos jovens, rejuvenescentes. A grande questão disso tudo é que se a gente não se conhece, a gente entra em crise mesmo. São as chamadas crises da meia-idade, porque vai acontecer as mudanças físico, psico, emocional, natural da idade, como acontece da passagem da infância para a puberdade, para a adolescência, para a vida adulta. A gente vai passar por uma nova mudança agora, a gente já está passando. E a questão é, quando a gente coloca alguma coisa sobre os medos de envelhecer, o que mais falam para a gente? Perda de autonomia e depender de alguém. Isso também é sobre isso. A gente tem que ter autonomia emocional, autonomia mental. A liberdade emocional vem quando a gente reconhece o nosso valor, quando a gente não julga a si mesmo. E se a gente começar a inserir mais um julgamento dentro da gente relacionado à idade, e isso acontece, gente, isso acontece, sim, da forma mais sutil. A gente precisa realmente repensar o porquê daquilo. Isso acontece na área do relacionamento, isso acontece quando faz escolha de uma atividade física, de uma roupa para academia, para tudo. São nas coisas do dia a dia. Na tomada de decisão para sair para algum lugar, para fazer um esporte novo. Por isso que tantos idosos estão sendo inspirações. Então, a proposta da gente aqui é realmente mexer em assuntos que às vezes não são falados ou não são falados dessa forma, para a gente repensar como a gente quer envelhecer. Como a gente quer rejuvenescer, né? E como é que a gente pode mudar esses paradigmas, Wallace? Então, primeiro, conscientização, que a gente já está fazendo aqui, né? Conversando sobre o tema, tentando abrir a cabeça sobre o tema. Segundo, tentar perceber o quanto que é importante, até estimular, né, o convívio entre gerações. Eu acho que... Verdade. Intergeracionalidade. Porque assim, a gente não precisa segmentar idoso com idoso e tal. Cara, tem uns vídeos tão bacanas no YouTube, eu já vi, de crianças conversando com idosos, perguntando qual é o seu maior sonho? O que você achou mais legal que você já viveu até hoje? E é muito legal a gente ver essa troca, né, que acaba sendo natural. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente passar a se conscientizar sobre as expressões etaristas que a gente às vezes usa, né, a gente ficar mais consciente delas, porque às vezes a pessoa chama a gente de velha e a gente fala assim, não, velha é a sua vovozinha. Ou seja, você... Certo? Não vai... Atitude etarista, né? Que eu acho que é pior do que a fala, porque a fala muitas vezes a gente brinca na roda, né? Mas a atitude é pior ainda. Cara, a cada idade tem a sua beleza e tem também as suas agruras, né? Então, assim, não é só a idade mais avançada que vai ter só problemas. A gente, na idade
de 20 anos tem as nossas coisas boas, mas também tem as nossas dificuldades. A gente com 40 também é a mesma coisa. Todas as idades têm as suas facilidades e os seus prejuízos, né? Então é levar de uma forma natural. O próprio viver, ele tem que ser uma coisa tão natural e o envelhecer da mesma forma. Então a gente não precisa ficar, sabe, olhando para outra pessoa, discriminando de alguma forma. A gente vai acabar passando pela mesma faixa de idade. Então, colocar cada vez mais cedo que a outra pessoa é isso ou aquilo é só uma forma da gente chegar lá na frente e se sentir daquele jeito. E é lógico, né? Assim, formas de melhorar, né? Que você perguntou. Eu penso que seja a conscientização, convívio entre gerações é importante, a gente estimular sempre, né? Sempre tem o que aprender com os outros, não repetir as expressões etaristas, e quando a gente vê que realmente acontece algum tipo de violação em relação a isso, já que a gente está falando no Junho Violeta, né? A gente promover denúncias mesmo sobre isso, né? Então, em geralmente quase todos os municípios, a gente tem o Conselho Municipal das Pessoas Idosas. Então, é possível também você colocar uma denúncia, enfim, oferecer alguma coisa nesse sentido. Então, é importante a gente se resguardar. A gente mesmo vai estar passando por isso lá na frente, né? Então, vamos chegar numa época boa. E eu estou pensando aqui, eu acho que é Disque 100, o do Junho Violeta. A gente botou no feed, se eu não me engano, é Disque 100, mas está lá. Eu estou vendo aqui os comentários. Boa noite, tio Sérgio. Boa noite, Ricardo. O Brito botou aqui, por isso que eu corto meu cabelo na máquina zero. Ah! Tá aí teu segredo, né? É mole. E uma coisa aqui que eu estou pensando para complementar, dentro dessas mudanças aí, a gente vigiar nossos pensamentos, né, Wallace? Para ver se a gente não está sendo idadista com a gente mesmo. E repensar o porquê. Mas por quê? Faz sentido ou não? Eu acho que é trazer cada vez mais para a consciência. Hoje eu tive um papo com meu filho, a gente falando da avó dele e explicando para ele como é importante ele ter paciência. Que mesmo aquele lance, né, educação, que quando a gente está mais velho, a gente fica mesmo mais esquecido. A gente reforça as coisas, mas às vezes os nossos avós passam mais tempo com a gente do que qualquer outra pessoa. Então a gente precisa realmente ter essa atenção. E eu fico pensando, né, na nossa responsabilidade. Eu lembro da Vavá, eu lembro do Heitor, eu vi que a Gia entrou aqui, ela tem um afilhado. Oi, amiga, boa noite. Aqui, ó, a Viviane está falando verdade, aqui não tem vaga preferencial para idoso, nem fila prioritária. Boa noite, Léa, Cristiane, Jaque. E a gente trazer, de fato, para a consciência tudo isso. E conversar com as gerações atuais. Isso não é conversado, eu não vejo nos vídeos que pelo menos o meu filho vê. Saúde, tintim, bora rejuvenescer. Caramba, deu uma crise forte aqui. Bebi uma água. Saúde. A gente não vê. Você já viu os vídeos aqui, né? A gente não vê isso sendo falado, essa coisa da valorização do idoso, dos avós e tal. Hoje eu tive que ter um papo com meu filho sobre isso. Então, a gente precisa reforçar a fala da paciência e de como essa experiência é importante e de como, mesmo na impaciência, às vezes, que é natural da idade, ali é um retrato do amor que nossos avós e os mais velhos estão passando para a gente. E quando a gente vê isso na rua também, às vezes é um pedido de ajuda e de acolhimento. Porque entra uma outra coisa aí que a Nina fala, que é a invisibilidade. Então, eu acho que é isso que a gente quer trazer, né? Não somos invisíveis, você é um rejuvenescente de muito valor, você tem a vida inteira aí para experimentar o esporte que você quiser,
a roupa que você quiser. E se você tem cabelo branco e amanhã quiser pintar, pinta. A vida é sua. Mas, para isso, a primeira pessoa que não pode ser idadista com você é você mesmo. É isso mesmo. E só para finalizar, né? A gente está no finalzinho já. Deixar uma reflexão aí para quem quiser pensar sobre isso. Essa ideia de idade tá com nada, tá? Como a gente já falou desde o início aqui, no momento que você nasceu, você já é mais velho que alguém, certo? E aí fica a seguinte pergunta: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Pensa. 5 anos. Eu gosto de você que já voltou de bate-pronto, né? Essa foi que veio na lata. Cara, mas eu já sei. Tá, fala você. Você que me conhece, é uma das pessoas que mais me conhece nesse mundo. Qual idade eu tenho? No dia a dia. Mesmo. É isso mesmo. Eu lembrei do inimigo oculto que uma vez fizemos. Quem foi que ganhou a fralda geriátrica? Cara, não lembro. Eu sei então, é isso, gente. A gente sabe que cada um tem uma idade. Aí a gente equaliza. O Wallace, ele tem a idade dele, mas aí a gente equaliza. Aí eu fico com 30. Gostei do sincericídio no final. Então, se você Aí, não souber a sua idade... 30 aqui, também acho, amigo. Você é jovem. De alma. Com certeza. Então, não, eu sei que ganhou. Gente, muito obrigada. Foi bom bater esse papo aqui. Só não rolou café porque são, né, ridículos. Precisei até de uma água aqui no meio, deu uma crise de tosse, mas está valendo. O importante é que a gente estava aqui para trocar uma ideia. Um beijo para todos aí, obrigado pelo tempo de cada um de vocês, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Beijo.